Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a influência de Louis Pasteur na saúde do Brasil. Bom, primeiro a gente tem que pensar que essas influências, elas sempre são realizadas na questão de pensamento. Então, quando um estudioso influencia um corpo de estudiosos de um país, a gente tem uma mentalidade que, é claro, assim como o discípulo segue o mestre, também será impactado se esses pensamentos forem engendrados de uma forma coletiva. Louis Pasteur não foi o único químico e físico que trabalhou com a microbiologia, mas foi o que mais impactou no contexto brasileiro, e a gente já vai ver o porquê. A primeira coisa que a gente tem que colocar na questão de tempo e espaço é quem foi o Louis Pasteur. Então, ele foi um francês que viveu entre os anos de 1822 e 1895. E ele era de formação químico e físico, mas também era pintor e também formado em letras. Na verdade, primeiramente ele era pintor, se dedicou ao estudo de letras, viu que não era aquilo que queria, foi estudar química e física, se casou com a filha do reitor da universidade e conseguiu uma cadeira e um laboratório e fomentos para suas pesquisas. O grande interesse do Pasteur, ele vai trabalhar com micro-organismos. É interessante falar que ele foi pintor, porque algumas de suas obras estão lá no Instituto Pasteur, mas também a gente pode encontrar outras obras, então a gente não deve se estranhar, né? Porque causa um estranhamento para quem é de saúde, de repente vir a uma exposição de pintura do Pasteur. Mas a gente vê que o nome dele, a título de conhecimento geral, não é um nome diferente, porque é do nome dele que vem o que a gente conhece como leite pasteurizado, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, Pasteur, 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 depende de como a gente pronuncia o francês ou abrasileirado, né? Bom, então ele vai se interessar grandemente por micro-organismos. Ele é considerado a nível ocidental. É bem importante falar, toda vez que a gente fala de ciência, que a gente fala de construção de conhecimento, nós estamos nos referindo à questão ocidental. Se a gente for para o Oriente, para a Ásia, a gente talvez tenha outros nomes, outras realidades, outros momentos, mas aqui no Ocidente, ele, juntamente com o Ferdinand Koch e o Robert Koch, são considerados os fundadores da microbiologia. Ele conseguiu evidenciar, né, que aquecer o leite a 55 graus era eficiente para eliminar os micro-organismos que traziam danos à saúde humana, sem comprometer a estrutura do líquido. E lá na sua região, vários produtores de vinho e cerveja procuraram Pasteur para investigar por que estragavam, seus líquidos estragavam. E ele foi investigar fungos e bactérias, porque para ele essa composição da microvida que se instala não só nos alimentos, mas nos corpos, eles são responsáveis, né, por atuações e interações, e ele foi investigar os vinhos e cervejas, conseguindo então separar as bactérias, os fungos e bactérias, e ali propor uma solução para que tanto os vinhos quanto as cervejas não estragassem, e dali ele se dedicou mais ainda à produção de vacinas também, trabalhando com micro-organismos. Ele foi importante porque ele trabalhou também com a ideia de prevenção de doenças. Então, ao contrário daquele modelo que era pregado, que a saúde seria a ausência de doença e que as doenças deveriam ser tratadas a partir de sua existência, ele já preconizou a ideia que não, que as doenças podem ser prevenidas. E uma das suas defesas era a prevenção através das vacinas. Ele também estudou e propôs a esterilização dos instrumentos antes de procedimento, e sempre usando a questão da temperatura, na questão da esterilização, inclusive com vapor. Então, ele dizia muito que esse ambiente de proliferação de micro-organismos era um dos principais motivos, né, para as doenças. Então, ele propôs, além de outras ações, a esterilização de instrumentos antes de procedimentos.
e foi um dos primeiros a propor, né, a higiene contra os micróbios. Já vinha, na verdade, essa corrente de pensamento, mas através da sua ideia de esterilização e de estudo de ambiente favorável ou não para a proliferação de micro-organismos, ele propôs essa ideia de que a higienização deteria, né, não proporcionaria um ambiente favorável para a proliferação de micro-organismos que pudessem ser danosos à saúde. Com relação à influência, por que ele é, então, tão influente, possui influência direta na saúde brasileira? Justamente porque ele trabalhou diretamente com os sanitaristas e diretamente, como tendo o aluno, o Adolfo Lutz, o Oswaldo Cruz e o Carlos Chagas, e indiretamente com o Emílio Ribas e com o Vital Brasil. Esses pesquisadores, esses cientistas, esses médicos, todos eles foram responsáveis pelo movimento, né, sanitário do Brasil. Foram eles que trabalharam, a gente tem aqui inventores de vacinas, também trabalhando com micro-organismo, trabalhando com as epidemias que ocorreram ali no início do século, especialmente a febre amarela, a febre bubônica, o tifo e muitas outras epidemias que ocorreram nessa questão. Então, influenciados pela ideia de que a higienização, o não compartilhamento de ambientes onde micro-organismos pudessem ser evidenciados, também a introdução à vacina, a prevenção de doenças, fez com que essas linhas de pesquisadores, todos esses pesquisadores fizessem ações voltadas a este processo de impedimento de proliferação de ambientes que fossem suscetíveis a micro-organismos. Inclusive, esse tipo de higienização foi responsável por Emílio Ribas conseguir erradicar a febre amarela na cidade de São Paulo, somente aplicando a ideia de sanitarismo público, né? E todos eles, compactuando essas ideias de Pasteur, eles fizeram iniciativas como a criação de vacinas, uma forte política de sanitarização e de também higienização, a proposição de condutas e ensinos, né, baseado em evidências, que é justamente uma das preconizações do Pasteur. Olha, a gente tem que ter evidência para propor soluções. Então, eu tenho evidência de que a temperatura é responsável por eliminar micro-organismos. Isto fez com que esses sanitaristas todos adotassem uma linha de pensamento que, como nós vemos hoje, foram essenciais e foram importantíssimos para o que a gente conhece hoje como ciência e cuidados da saúde no Brasil. Lembremos também que todos esses sanitaristas, ou alunos diretos ou indiretos, eles trabalharam juntos. Então, por trabalhar juntos, especialmente entre o eixo Rio de Janeiro e São Paulo, e ainda com pesquisas e instituições públicas voltadas à questão de controle, vigilância, sanitarização, criação de doenças, eles compactuaram esse pensamento. Por isso que o Pasteur vai ter influência direta, porque foi estudando com o Pasteur lá na França que esses cientistas vieram para o Brasil, não só compactuaram entre si o conhecimento, mas também publicaram e efetivaram políticas, né, que estariam relacionadas a toda essa espécie de, não só prevenção de doenças, mas estudos de micro-organismos, e, enfim, todo o contexto que nós conhecemos, né, aqui no Brasil, como vacinação, né, e outras pesquisas que foram sendo desenvolvidas a partir da descoberta do Pasteur. É importante falar que nessa época já começava a haver uma intensa contribuição de linhas, né, de pesquisa e das próprias pesquisas, não só entre esses sanitaristas brasileiros, mas com o próprio Pasteur, que também se preocupava em produzir pesquisas em conjunto com outros pesquisadores, tá certo? Eu espero ter ajudado, um grande abraço e até a próxima.